bom dia, mulheres femininas! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas para mais uma live Café com Sabedoria e Feminilidade. Já tomou o teu cafezinho hoje? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus projetos, tudo aquilo que você fizer, que seja abençoado, que seja transformado pela tua mão que edifica. Deus abençoe e vamos iniciar essa live. Para iniciar, eu quero pedir a gentileza de vocês que compartilhem comigo para 5 mulheres que você sentir no teu coração, 5 mulheres que você está pensando que precisa ser edificada com essa palavra que hoje nós vamos estudar. Mulheres femininas, vamos cada dia mais resgatar a nossa essência, porque só nós sabemos o que é realmente ser mulher. Só mulher sabe o que é ser mulher. Bom dia, Leite, seja bem-vinda, Deus abençoe. E para iniciar assim essa live, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia lindo, memorável que Ele preparou para nós. E hoje a palavra que eu preparei aqui é algo assim do meu coração para o teu coração. É sobre algo que eu vivi quando eu iniciei o meu processo de voltar para a verdadeira essência. E é isso, nós mulheres precisamos aprender a voltar, a estar na nossa verdadeira essência, para realmente viver uma vida abundante, uma vida plena. E como é que nós mulheres vamos alcançar essa vida plena? Como é que nós mulheres vamos viver essa vida abundante? De que forma nós mulheres vamos voltar para a nossa verdadeira essência? Tanto se fala da essência feminina, mas de que forma, no meu dia a dia, de que forma eu viver essa verdadeira essência? Algo que vai exalar esse bom perfume que nós mulheres carregamos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para iniciar, eu quero agradecer ao Senhor e fazer uma oração. E que você, mulher que está me ouvindo, seja tocada, edificada. Você, mulher que vai me ouvir gravada essa live, que você seja alcançada aonde você estiver. Que a graça de Deus esteja derramada sobre a tua vida, sobre o teu projeto, sobre o teu propósito de vida. E que você esteja cada dia mais na tua essência feminina. Vamos orar? Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória. Obrigado, Papai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo fôlego de vida. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos agora cada mulher que está ouvindo essa live, que vai ouvir, esteja alcançando, abençoando, Pai, o coração delas, a família delas, que elas sejam alcançadas pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor. Pai, eu nada sou, eu nada tenho, sou apenas um instrumento do Senhor, Pai, aqui na terra. E o Senhor conhece o meu coração e sabe o desejo ardente que eu tenho para ajudar mulheres e para transformar as mulheres e trazer elas para a verdadeira essência. Pai, me dá graça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Sejam todas bem-vindas. Mulheres, bom dia, Helenice. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu, Dani, hoje eu tenho 43 anos. Então, eu sou casada, faz 24 anos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Helenice, tá me ouvindo bem aí? Tá? Só me dá um ok aqui, por favor. Que eu não sei aqui se meu microfone ligou. Então, assim, eu, Dani, eu tenho 43 anos. Eu sou casada, faz 24 anos casada no papel. E eu namorei 4 anos. Então, na verdade, eu e a Alessandra estamos há 28 anos juntos, né? E eu tenho 2 filhas lindas, abençoadas, a Alice e a Antonella, que são o meu propósito de vida, né? A Alice, obrigada, Helenice. Um beijo. Bom dia, Laís, minha amiga amada. Leite, obrigada. Deus abençoe. A Leite tá aí também, que bom. Então, assim, eu vivi 35 anos da minha vida sem saber o que era ser mulher.
mesmo eu conhecendo a palavra de Deus, mesmo eu sendo esposa, mesmo eu sendo mãe. E foi quando eu fui mãe de 2 meninas é que eu comecei a me questionar sobre os meus comportamentos, sobre as minhas atitudes, aquilo que eu estava fazendo. E aí, aconteceu que um belo dia eu estava com algumas dificuldades no meu casamento. E aí eu fui buscar ajuda, né? Ajuda de uma profissional. Só que assim, nós temos que ter muito cuidado para quem a gente abre o nosso coração. Essa partezinha aí eu escrevi no meu livro. Então, assim, eu sou a favor de terapia, eu sou a favor do autoconhecimento, tanto é que eu fui estudar, eu fui me desenvolver. Mas, assim, vocês vão entender o porquê que eu fui atrás de ter um diploma. Porque daí, essa profissional que eu fui buscar, eu fui induzida a me separar. Eu fui induzida a crer que a minha vida não tinha mais jeito se eu não me separasse. Vocês não têm noção do processo desafiador que eu passei. E eu sou uma pessoa assim, depois que eu dou a minha palavra, eu vou até o final. E eu lembro que eu me comprometi de fazer essas sessões, 10 sessões. E assim, era cada dia mais angustiante. Cada vez que eu saía de lá, ao invés de me aliviar, eu saía muito mais pesada, muito mais assim, transtornada. E aí tem um porém. Tudo isso, eu tomei a decisão sem orar antes, sem buscar a direção do Espírito Santo. E aí foi que na 8ª sessão eu saí de lá e eu tinha um prazo para tomar uma atitude. E o prazo seria tirar meu marido de casa, ou eu sair de casa. Imagina eu com as 2 meninas, né? Eu saí de lá desesperada. Vocês não têm noção assim do desespero. Cheguei dentro do carro e aí eu fui buscar o Senhor. E aí eu disse, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, perdão, me perdoa, porque até agora eu quis lutar com as minhas forças, até agora eu quis fazer algo com a força do meu braço. Me direciona, Senhor, me ajuda, me move, coloca pessoas, Senhor, no meu caminho, me mostra o que fazer, e assim, eu me desesperei. Bom, meu olho inchou assim de uma forma, eu lembro que era numa terça-feira. Assim, ó, me doía o corpo de tanto que eu chorei. E aí foi que eu fui mais essas 2 sessões e eu falei assim, olha, eu vou dar um tempo, né? E aí uma amiga minha teve um sonho. E eu orando, assim, isso foi na terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu lembro que eu saí andar de bicicleta. Na época eu andava de bicicleta ainda. E aí, quando eu cheguei na minha casa, a minha amiga estava na frente de casa. E ela falou assim, Dani, eu tive um sonho com você. E esse sonho, Deus mandou te dizer que a tua dor vai virar cicatriz e você vai resgatar e vai ajudar muitas mulheres. E não é para você desistir do teu casamento. E assim, eu não tinha nunca mais falado com ela. Eu chego a me emocionar, porque assim, quando Deus faz, é perfeito. E eu nunca mais tinha visto ela, ela nem imaginava o que estava se passando na minha vida. E eu falei, amém, é a resposta de oração. E ali, mulheres, eu fui buscar me autodesenvolver. Ali eu fui buscar estudar, ali eu fui buscar crescer. Bom, eu fiz, assim, inúmeros cursos já de autoconhecimento, né? Me formei em psicanálise. Então, assim, é uma bagagem que eu fui buscar para eu ter, assim, diplomas. Mas hoje, o que eu entendo? Que diplomas, ele engole resultados. Porque resultados de vida é que transforma, entende? Resultados de vida é que vai dar o quê? Autoridade para nós mulheres. E aí eu comecei nesse processo e quanto mais eu estudava, mais eu amava. Quanto mais eu entendia de mulher, mais eu buscava entender. E hoje, assim, Deus colocou no meu coração um amor tão grande por mulheres, mas assim, é tão grande que até as minhas filhas falam, mãe, não tem como sair na rua com você, porque eu não consigo não parar de dar atenção para quem me para na rua, para as mulheres. Se eu vou no mercado, eu já tenho que ir um pouquinho com mais tempo, porque eu sei que alguém vai me parar no mercado. Alguma coisa vai acontecer lá que eu vou ter que conversar, que eu vou ter que edificar ou ser edificada. Qualquer lugar que eu vá, se eu sair de casa, eu preciso sair com tempo, porque eu sei que eu vou me atrasar.
Então, assim, é um amor genuíno que Deus colocou no meu coração pelas mulheres. Então, eu vivi esses 35 anos sem saber, sem entender verdadeiramente o que era, o que significava ser mulher. Então, assim, eu realizava coisas, eu era esposa, eu era mãe, eu assumia responsabilidades, eu lutava pelos meus objetivos, porque eu sempre fui uma mulher de lutar pelos meus objetivos, mas dentro de mim, algo, mulheres, estava o quê? Desalinhado. Dentro de mim estava desgovernado. Então, assim, havia um peso dentro de mim constante. Havia um desgaste silencioso da minha alma, sabe? E que daí começou a se manifestar na minha vida. E eu acreditava que o problema era meu marido, mas na verdade eu precisava desse resgate. Eu precisava resgatar a minha essência feminina. Eu precisava entender sobre o que é ser uma mulher, sobre o que é ser uma mulher de princípios e valores, o que é viver exalando essa feminilidade. E aí o que acontece? Começou a se manifestar em áreas assim da minha vida, no meu casamento, né, esse desalinhamento, na minha saúde, na minha vida emocional, eu era assim cheia de fissuras emocionais, na forma como eu me relacionava com as minhas filhas, na forma como me relacionava com as minhas irmãs, com os meus pais, enfim, em todas as áreas da minha vida. E aí eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava desconectada de mim. E hoje, com muita humildade, eu consigo compreender, mulheres, algo que naquela época eu não reconhecia. Eu estava vivendo longe da minha essência feminina, da essência que Deus me criou para ser. Hoje eu reconheço que eu não estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Hoje eu entendo que eu não estava sendo uma esposa sábia que edifica. Hoje eu entendo que naquela época eu não conseguia ser uma mãe virtuosa para as minhas filhas, porque eu estava o quê? Longe da minha essência, longe da mulher que Deus me criou para ser. E aí foi através de muitas dores, foi através de muitos confrontos, foi através de muitos processos internos que Deus ele começou a me conduzir de volta para onde? De volta para casa. E aonde que é essa casa? Essa casa é dentro de mim. Essa casa é dentro de você. E eu comecei assim a fazer um caminho de volta, um caminho de resgate da minha verdadeira identidade, da minha verdadeira essência genuína. E aí foi passando os anos e eu fui estudando, eu fui entendendo, né, cada dia mais o que se passava dentro de mim. Eu fui entendendo os meus conteúdos internos, eu fui curando as minhas dores, eu fui me libertando, né, daquela mulher guerreira, aquela mulher que queria dar conta de tudo, daquela mulher que realmente usava uma máscara. E eu fui me libertando disso, porque eu aprendi nesse processo genuíno e profundo com Deus que existe um plano original feito por Deus para mim e para você. Só que quando nós nos afastamos desse plano original, existe esse desequilíbrio. E aí acaba que a mulher vai vivendo desorientada, desgovernada da sua verdadeira essência. Só que a Bíblia, ela nos ensina algo extraordinário desde o princípio da mulher. E esse versículo aqui me deu muita profundidade no meu resgate como mulher, que fala lá em Gênesis 1:27, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, Deus os criou. Mulheres, eu quero falar o seguinte para vocês, que homens e mulheres, eles carregam a imagem de Deus, tanto homem quanto mulher. Porém, nós carregamos de maneiras diferentes, de maneiras complementares. Biologicamente, nós somos diferentes dos homens. Só que eu demorei 35 anos da minha vida para entender isso. Lá na palavra de Deus fala, em Gênesis 2:18,
Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vivi muitos anos da minha vida sem saber o que era ser uma auxiliadora idônea, porque eu não entendia o que era a palavra auxiliadora. E se você for buscar a palavra auxiliadora no hebraico, eu até anotei aqui, ó, é a mesma palavra usada para descrever o próprio Deus quando socorre o quê? O seu povo. Então, a auxiliadora é como se fosse a mulher, fosse socorrer o homem. É auxiliar o homem. Então, assim, isso Deus deixou para nós mulheres, não quer dizer, mulheres, que nós somos inferior aos homens, que o homem, ele é superior a nós. Muito pelo contrário. Mas Deus nos deixou como auxiliadora para nós sermos o quê? Uma força complementar do homem. Uma presença que traz vida, que traz equilíbrio e que traz a sabedoria. Porque é através de nós, mulheres, que os homens vão alcançar essa sabedoria do alto. Nós, mulheres, é como se fôssemos o quê? A representação do Espírito Santo na Terra. E é através da santificação da mulher que o homem consegue, vamos colocar assim, alcançar essa sabedoria de Deus. E aí, o problema é que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, muitas mulheres estão vivendo de que forma? Afastada da sua essência, assim como eu. E aí, acaba que está aquela mulher cansada, sobrecarregada, estressada, cheia de coisa, não sabe para que lado correr, não sabe o que faz primeiro, vivendo como vítima sofredora, não reconhece o seu potencial, não reconhece o seu valor, e tem muitas mulheres assim. E aí o que acontece? A mulher moderna, esse mundo moderno, colocou para nós uma mulher moderna, que vive como? Que vive uma mulher que tem que competir, uma mulher aquela que tem que produzir bastante, aquela mulher que tem que estar com a agenda cheia, com metas. E acaba que muitas mulheres estão entendendo que é isso que é ser mulher. Muitas mulheres estão entendendo que isso é viver na sua verdadeira essência. Mas o que acontece? É aquela mulher que está no mundo moderno, vivendo como uma mulher moderna, está o tempo todo provando o seu valor e o tempo todo provando a sua capacidade, né? É aquela mulher que acredita que não precisa de ajuda e que quer fazer tudo sozinha. Ela carrega dores, ela carrega fissuras emocionais, mas em nenhum momento ela tem aquela humildade de parar e fazer o quê? Recalcular a rota da sua vida. Em nenhum momento essa mulher moderna ela tem a humildade de parar e falar assim: opa, tem algo de errado, eu estou precisando de ajuda, eu preciso me reconhecer. Eu não sei quem eu sou, eu estou perdida. Dificilmente essa mulher vai parar para reconhecer isso, porque ela tem que estar o tempo todo produzindo. E aí foi que nós mulheres fomos para o mundo, conquistamos a tão sonhada liberdade, assumimos papéis, múltiplas tarefas, só que muitas mulheres hoje estão vivendo o quê? Sobrecarregadas emocionalmente, exaustas, desconectadas de si mesmas, e aí que entra em conflito com a sua feminilidade. Mulheres que não estão exalando o bom perfume da feminilidade. Assim como eu estava, né, tempos atrás, como eu falei para vocês. Só que tem algo, mulheres, que eu aprendi nesse processo, que nós mulheres, nós temos o mesmo valor diante de Deus, perante os homens. Então, não quer dizer que porque Deus fez o homem e fez a mulher, nós somos, temos valores separados, não. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. Só que assim, nós fomos criados não para sermos iguais. Nós não temos como competir com o homem, porque biologicamente eles são mais fortes do que nós. Então, assim, colocando para nossa vida, se você, mulher, é casada, você não tem como competir com o seu marido, porque
Deus fez ele mais forte. Aí você pode até querer produzir, né, conquistar a tão sonhada liberdade, o sucesso, né, no mundo lá fora, querer ordenar todas as coisas dentro de casa, e aí acaba que o quê? Você vai viver uma vida cansada, uma vida desgovernada, uma vida sobrecarregada. E daí daqui a pouco você não está vivendo nessa sua essência feminina, que foi o que Deus nos criou. E aí nós temos que entender o seguinte, que nós precisamos ter harmonia com o oposto. Então nós precisamos ter o quê? Harmonia com o nosso marido. Nós precisamos entender que nossos corpos são diferentes, que biologicamente Deus fez nós diferentes, que nossos hormônios são diferentes. A nossa forma de sentir é diferente, de perceber é diferente. A nossa forma de agir também é diferente. Só que muitas mulheres não têm essa consciência. Acaba que estão competindo com o masculino. E aí vão tentando viver na sua natureza, querendo viver na sua natureza de mulher, mas estão pagando um alto preço. E olha, eu vou falar para vocês, é um alto preço sim, é muito desgastante ser uma mulher assim, cansada, sobrecarregada, querendo dar conta de tudo, uma mulher com agenda lotada, com muitas metas para bater, é desgastante para nós mulheres. E aí, o que acontece? Muitas mulheres não estão vivendo a sua verdadeira essência, não estão conseguindo viver uma vida com sabedoria. Por quê? Porque elas não estão parando para ouvir a Deus. Elas estão buscando ter ao invés de ser. Sendo que Deus, Ele criou nós mulheres para sermos. E aí o feminino ele é o silêncio, o feminino ele é a escuta, o feminino ele é a presença e Deus é a presença. E acaba que tem mulheres que estão vivendo uma vida no automático e não estão conseguindo viver, não estão conseguindo desfrutar, contemplar a vida. E aí, mulheres, entra o quê? Que nós temos que buscar essa sabedoria do alto para nós sabermos viver uma vida que vale a pena a cada novo dia. Lá em Provérbios 31, 26 diz: fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Fala aqui da mulher virtuosa. E em 1 Pedro 3,4 fala assim: que a beleza de vocês não esteja nos enfeites exteriores, mas no interior do coração, na beleza incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa essência feminina de falar com sabedoria, de dar uma instrução com bondade, né, de saber o que falar, a hora certa de falar, Deus colocou na nossa essência como mulher. Aqui nesse versículo de 1 Pedro 3,4, ele colocou essa beleza incorruptível, que é o quê? Um espírito manso e tranquilo. É essa beleza aqui que agrada a Deus. Ser uma mulher mansa, calma e tranquila. Eu não sei vocês, mulheres, mas todos os dias é o que eu tenho buscado para viver nessa essência feminina, tendo esse espírito doce, manso, tranquilo. Só que para eu viver assim, mansa, tranquila, calma, eu não posso estar sobrecarregada, cheia de coisas. Se eu tiver assim, sobrecarregada, cheia de coisa, eu fico uma mulher ansiosa. Eu não sei vocês, mas eu fico muito ansiosa. Se eu tiver muitas coisas para fazer, se eu tiver assim a casa bagunçada, se eu me comprometi com a minha agenda e assim eu estou muito cheia de coisa para fazer, eu fico muito ansiosa. E assim acaba que eu não consigo viver esse espírito manso e tranquilo. Eu não sei vocês, mas eu preciso o quê? A minha cabeça precisa estar ordenada para eu viver nesse espírito manso e tranquilo.
E aí a palavra nos ensina que esse espírito manso e tranquilo, ele é o quê? Ele tem grande valor diante de Deus. Então podemos aprender que é esse espírito manso e tranquilo que tem muito valor diante de Deus. E essa essência foi colocada dentro de nós, mulheres, esse espírito manso e tranquilo. Só que daí, se for viver uma vida no automático, uma vida com muitas tarefas, com muitas coisas para fazer, né? Você vai viver o que? Ansiosa, vai viver até, às vezes, assim, faltando o ar. Tem muitas mulheres que mal conseguem respirar de tanta coisa que tem para fazer. E acaba que essa essência feminina do Criador fica adormecida dentro de você. Essa essência feminina, ela mora aí dentro de mim, mora dentro de você. Só que fica o quê? Adormecida. Se nós não tivermos um espírito manso, um espírito tranquilo, se nós não estivermos vivendo, sendo a mulher que Deus nos preparou, nos criou para ser. E aí acaba que fica fica adormecida essa essência dentro de você, aí você vive silenciada, talvez você vive anestesiada por crenças limitantes, por feridas emocionais e por pressões externas. Muitas mulheres estão sofrendo muitas pressões externas e não estão conseguindo exalar a essência feminina dentro delas. Muitas mulheres vivem com mágoa, com rancor, com ódio, com falta de perdão e acaba que não consegue viver essa essência feminina. Acaba que não consegue exalar esse bom perfume da essência feminina. Muitas mulheres talvez estão com padrões externos, né? Vivendo pressões, padrões que o mundo moderno colocou sobre a vida dela e não está conseguindo viver essa essência feminina. E eu quero falar assim para vocês que tudo que Deus criou é perfeito. E nós mulheres, na nossa criação, nós somos a menina dos olhos de Deus. E é uma decisão você viver como sendo a menina dos olhos de Deus. E eu quero falar para você que independentemente das suas circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, você pode escolher viver a tua essência feminina. Você pode decidir viver o plano original de Deus, porque é uma decisão. Assim como eu um dia fui buscar o resgate da minha essência, foi uma decisão eu buscar ajuda. Você pode decidir assim como eu um dia. E aí, quando a mulher ela se reconecta com Deus, né, com o Criador dela, aquilo que ela criou, que a criou para viver, ela começa a viver uma vida ordenada. Ela começa a viver uma vida em ordem. Ela começa a viver uma vida plena. Ela começa a viver uma vida abundante. E essa abundância que eu falo, essa vida plena, nada mais é do que de dentro para fora, aquilo que está dentro do coração da mulher. E aí eu quero, assim, trazer uma reflexão hoje para nós, né? Para nós mulheres pararmos um pouco e olhar para dentro de nós. Porque assim, nós não temos mais tempo para viver talvez uma vida de vitimização, colocando a culpa no marido, colocando a culpa nos filhos, colocando a culpa nos nossos pais. A vida tem pressa. Nós temos que viver o hoje porque é a nossa única certeza hoje. E eu quero trazer assim essa reflexão para nós. E eu anotei aqui algumas áreas da nossa vida e tem umas perguntas que eu quero deixar aqui para você pensar. Até se você tiver papel e caneta e você quiser anotar, também se você quiser daqui a pouco olhar essa live mais uma vez, sabe? E são tudo perguntas que eu tinha anotado no meu caderno,
de anotações lá do tempo que eu comecei. E aí, como mulher agora, vamos lá para resgatar essa essência feminina, para viver alinhada na minha natureza, para eu entender que biologicamente eu sou diferente do homem. Mas isso não quer dizer que eu sou menos nem que eu sou mais. Muito pelo contrário, nós temos papéis diferentes aqui no mundo. Então, como mulher, vamos trazer para a minha vida, eu, Dani, como mulher. Aí, a Érica como mulher. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda. Elis, te amo. Minha princesa, está de aniversário hoje. Edina, te ama do tamanho do céu. Bom dia, Liliane. Bom dia, a Seni. Todas vocês, mulheres que entraram, estão aqui comigo. Então, assim, como mulher, você tem cuidado de si mesma? Aí vamos trazer aqui para para nossa vida. Helenice, olhe para você agora. Helenice, você tem cuidado de você mesma? A Leti, tá aí ainda, Leti? Você tem cuidado de você mesma? Vamos lá. Você tem dedicado tempo para sua saúde emocional e para sua saúde física? Sem se culpar? Sem acreditar assim que você não precisa, que você não merece se cuidar? Você tem dedicado tempo para você ouvir o teu corpo, para se escutar, para se respeitar? Você se permite descansar sem culpa? Será que você está decidindo ser um Maria? Ou será que você está decidindo ser Marta? Que está o tempo todo fazendo? São tudo perguntas para você, mulher, agora se conectar com a tua essência. Leti, então você está aqui. Se pergunte agora para você. Você consegue se permitir descansar sem se culpar? Você consegue tirar no final de semana, se o nosso dia a dia é corrido, mas daqui a pouco no final de semana tirar 1 hora para você descansar, para você ler um livro, para você tomar um suquinho, um chazinho, sem se culpar? Vamos lá. Helenice, estou buscando. Isso, e é todos os dias nós precisamos buscar esse resgate, Helenice, da nossa verdadeira essência. Vamos lá. Você tem tido tempo para fazer algo que te traz prazer? Por exemplo, um hobby, momentos de silêncio, leitura, o autocuidado. Por exemplo, um hobby que eu estou fazendo agora, que eu tenho parado para fazer, é a pintura, pintar. Né? Eu estou organizando a minha Bíblia, eu ainda essa semana não consegui pegar, mas o que acontece? Eu paro um tempo, final da tarde, quando eu consigo, faço o chimarrão, ao invés de ficar no celular perdendo meu tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar. E aquela pintura ali, ela vai o quê? Ativar a minha essência feminina. Aquela pintura, ela o quê? Ela ativa a minha criatividade como mulher. Eu volto a ser a mulher que Deus me criou para ser. Né? Porque durante o dia, eu sei, é puxado, a gente tem muitas coisas para fazer. E aí, então, esse hobby eu estou amando. Eu sei que tem a minha irmã que está aqui, ela está fazendo o quê? O crochê. Gente, é muito feminino fazer crochê. Ai, eu acho lindo, lindo, lindo fazer crochê. Ou tricô, tem mulheres que fazem tricô, né? Outra coisa que eu acho lindo, maravilhoso, aquelas mulheres que conseguem fazer as dobras nos guardanapos. Eu acho tão feminino isso. Eu acho uma coisa assim tão delicada. Como eu amo tudo isso. Então, assim, encontre um hobby que te faça bem. Encontre algo que vai te edificar. Momentos de silêncio é muito importante. Eu amo ficar em casa, sozinha, no meu silêncio. É assim, é um prazer para mim hoje. E até teve um certo dia que eu conversei com uma amiga minha, ela falou, nossa, Dani, você não parece a mesma pessoa. Antigamente você não parava para lá e para cá. Hoje você, assim, tá calma para falar com você. Eu disse, meu Deus, obrigado, Senhor. Já dá para ver a minha transformação de vida. Então, assim, hoje eu amo esses momentos de silêncio. Eu fico feliz com esses momentos de silêncio que eu tenho no meu dia a dia.
E aí, outra coisa, a maior parte do tempo você está dedicada apenas às suas responsabilidades, vivendo no automático? Ou você tem tirado um tempo para você? Agora, como mãe, você é mulher que é mãe, né? Se você é mãe, qual a nota você daria para você mesma nessa área? Você tem conseguido estar presente na vida dos seus filhos? Você consegue dedicar tempo de atenção? Ou será que você está exausta, sem conexão com eles, gritando? Como que está a rotina da sua vida em relação aos seus filhos? Está corrida? Muitas vezes te impede, talvez, de viver momentos de qualidades com os seus filhos? Talvez quando chego da escola, você consegue ter um tempinho para olhar no olho deles, fazer o que? O V0, né? O V0 é ficar olhando olho no olho. Então, assim, como está essa área da sua vida? A Liliane colocou aqui. O tricô, por exemplo, me conecta com as mulheres da minha vida, mãe e vó. Ai, Liliane, é verdade. Não, é lindo. E lembro dos momentos que elas paravam para me ensinar essas coisas. Eu acho tão lindo, Liliane, isso. E isso resgate mesmo todos os dias, assim, para tua vida. Porque é uma memória afetiva saudável que você carrega, né? Da tua mãe e da tua avó. E a Helenice, Dani, eu tenho que aprender a amar minha própria companhia. Na verdade, quando a mulher não ama a sua própria companhia, é porque ela está afastada da sua essência feminina, sabe? Porque existe um vazio existencial que todas nós mulheres temos, tá, Helenice? Todas nós. Só que esse vazio, ele só é preenchido com o quê? Com a presença de Deus em nossa vida. Só que se eu não estou vivendo de acordo, talvez, não estou falando que você não está vivendo de acordo, mas eu estou dando um exemplo, tá? Se você não está vivendo de acordo com a tua essência feminina, você não vai conseguir gostar de ficar sozinha em casa. Entende? Você vai estar sempre tendo algo, fazendo algo para preencher esse vazio existencial. E aí acontece que a mulher, nós somos o ser, né? Não o fazer. E acaba que muitas mulheres estão fazendo coisas para não parar e não olhar para si mesma. Que daí entra as dores, os conflitos internos, entende? Mas assim, fique aqui que tem muita coisa para nós aprendermos juntas e eu acredito que tem muita coisa assim que eu posso transbordar na vida de vocês e que vai te ajudar e te edificar. Tá, Helenice? E aí vamos ver, como esposa, como que você avalia a sua relação com o seu marido? De 0 a 10. Como está o toque físico? Como está a vida sexual? De 0 a 10, como está o olho no olho? De 0 a 10 com o seu marido, as palavras de afirmação, como está? Qual foi o último dia que você parou e mandou uma mensagem para ele? Qual foi o último dia? Qual foi o último dia que você parou para orar pela vida do teu marido? Sem cobrar, sem querer nada em troca. Porque o feminino, ele é o quê? Muito servir. Qual foi o último dia que você serviu o seu marido? Sem esperar nada em troca. Você tem cultivado o diálogo no seu casamento? Você tem cultivado o respeito? Você tem cultivado o carinho? Talvez você tenha cultivado a parceria, sabe? Ficar quietinho vocês dois, sem companhias externas, sem um amigo. Até eu sei que a gente que tem filhos é um pouco mais desafiador, mas daqui a pouco você tem ajustado o horário do sono dos seus filhos para ir para a cama mais cedo, para você ter um tempo de qualidade com o teu marido. Entende? Como que está? Como que está esse espaço de conexão, de olho no olho, de dar um abraço apertado sem falar nada? Como que está a admiração? Lembrando que o masculino, ele é forte, ele como que eu vou falar assim, valente, quando ele se sente admirado.
Quanto mais você admirar o seu marido, quanto mais você demonstrar essa admiração para o teu marido, mais ele vai estar de bem com ele mesmo. Por quê? O masculino, ele pode até não demonstrar, porque o homem, ele é muito o ego, muito o orgulho, né? Ele pode até não demonstrar, mas quando ele recebe um elogio, quando ele sente que ele é admirado por essa mulher, aí que ele tem mais força, mais assim pujança para ir conquistar o mundo. Mais ele quer ser forte, mais ele quer fazer dinheiro, mais ele quer cuidar dessa mulher. Então, se você ainda hoje não admirou o seu marido, se você ainda hoje não elogiou o seu marido, eu vou deixar aqui então essa tarefa para você, nós terminar essa live, você pegar o teu celular e você mandar uma mensagem para ele. Você, talvez, mulher que é mãe de menino, também é muito importante isso. Você elogiar o seu filho, você admirar, mandar uma mensagem e falar: filho, eu quero te falar que você é um homem valente, que você nasceu para viver uma vida abundante. A mãe admira o homem que você está se tornando, eu admiro o homem que você é. Conte comigo, eu estou contigo, estou orando por você. Hoje senti uma saudade imensa de você. Manda uma mensagem agora pro teu marido. Amor, quero dizer que você é um homem forte e corajoso. Obrigado pelo homem valente que você é. Obrigado pelo homem provedor que você é. Obrigado por se preocupar tanto comigo e com a nossa família. Eu quero dizer que você é especial na minha vida, que é importante. Eu senti saudade de você agora. Eu te amo, meu amor. Manda uma mensagem, sem esperar nada em troca, sem criar expectativa de nada. De nada. Depois vocês me contem o que esse pequeno gesto vai causar na tua vida. A semente, porque nós mulheres, o quê? Nós temos que ser sábias para escolher as boas sementes. Combinado? Vamos fazer todo mundo essa tarefa? Eu já fiz hoje, mas eu vou fazer de novo, tá? Terminou essa live, eu vou mandar a mensagem então pro meu marido, você vai mandar para vocês, pro marido de vocês. Quem tem namorado também pode mandar, quem tem filho homem também vai mandar. E nós vamos o que? Admirar o masculino, tá? Quanto mais o homem é admirado, mais forte ele fica. Assim, largue agora qualquer meninice, qualquer assim razão, sabe? E mande essa mensagem. Combinado? E aí você tem que se perguntar, voltando às perguntas aqui. Existe espaço para essa conexão, para admiração, ou esse cuidado dentro da tua relação, dentro do teu casamento? Ou será que o teu casamento tem sido consumido pela rotina, pelas responsabilidades, pelas contas a pagar e até mesmo pelo cansaço do dia a dia? São tudo perguntas que vai ficar o quê? A resposta dentro de você. Vamos lá. Na tua vida profissional, você sente que está alinhada com aquilo que você faz? Aquilo que você faz com prazer? Aquilo que você faz é o teu propósito de vida? Você sente realização naquilo que você faz? Lembrando que se nós somos apenas, diz assim, apenas dona de casa, nós trabalhamos muito em casa também. Então é um trabalho. Não é mesmo? É um trabalho. Então, assim, você tem vivido, talvez, apenas no modo automático, apenas fazendo, organizando a casa, fazendo todas as demandas. Como está essa questão? Ou será que você tem tentando fazer as demandas, né, no dia a dia, sem encontrar equilíbrio nas outras áreas da sua vida? Será que você está gastando toda a tua energia apenas nessa área que se chama profissional? Sendo que o trabalho, ele precisa fazer o quê? Parte da nossa vida? Ele é apenas uma pequena parte da nossa vida. Então, assim, como está essa tua área, né? Outra coisa, como filha de Deus, vamos lá. Como está a sua vida espiritual de 0 a 10? Que nota você daria hoje para a tua vida espiritual? Você tem dedicado tempo para estar com Deus? Ou será que você não está priorizando ter tempo? Você tem cultivado ter um momento de oração, leitura da palavra, leitura de algum livro, para você ter intimidade com Deus, para você cuidar da tua vida eterna? Outra pergunta, ou será que essa
área da tua vida está em segundo plano diante da demanda do seu dia a dia? Será que você está já acordando da cama exausta, cansada, cheia de coisa para fazer? Então, assim, um conselho que eu digo aqui para vocês: tire esse tempo pela manhã. Acorda 15 minutinhos mais cedo, porque mulheres, a gente tem muitas coisas para fazer. Assim, eu hoje estava organizando o meu dia pensando assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer? Se eu não tivesse acordado 5h20 da manhã hoje, como eu acordei, talvez nem a live eu ia conseguir fazer hoje. Entende? Então, assim, é uma decisão todos os dias. É uma semente que eu planto para mim, na minha vida todos os dias. Esse tempo de intimidade com Deus. E aí, você pode olhar... Eu coloquei assim, essas 5 áreas, tá? Tem mais, mas não vai dar tempo de eu falar aqui devido ao nosso tempo. Mas essas perguntas vai trazer o quê? Consciência para você. Tá? E é através da consciência que nós vamos resgatar a nossa essência feminina. É através da consciência que nós vamos o quê? Resgatar a nossa feminilidade, tá? E aí, a consciência, ela vai mudar o nosso comportamento, ela vai mudar as nossas atitudes. Só que tem algo, mulheres, que eu quero falar aqui pra vocês, que a consciência, ela nos liberta, né? Só que tem que ter cuidado porque ela nos traz muita responsabilidade. Então, depois que você ouviu tudo isso que eu falei, depois que talvez você anotou, depois que você vai colocar em prática, não tem mais como agora viver uma mulher como uma vítima sofredora, né? Então, a consciência, ela nos liberta, mas também a consciência nos traz muitas responsabilidades, né? Então, a partir de hoje, vamos assumir a autorresponsabilidade da nossa vida. E aí, você respondendo essas perguntas que vai te trazer a consciência, você respondendo essas perguntas que vai te trazer essa clareza, você pode escrever num caderno e aí você pode ver quantos pratos talvez que estão desequilibrados na tua vida. Quantos pratos talvez que você precisa trazer o equilíbrio para a tua vida, para você viver a tua essência feminina no teu dia a dia. Independentemente das tuas circunstâncias, né? Sejam boas ou sejam ruins. Lembrando que tudo na nossa vida é o quê? Uma decisão. E aqui, o propósito hoje dessa live aqui é apenas trazer o quê? Consciência para vocês. E nas próximas lives nós vamos entender muito mais. Assim, pensa num estudo profundo que eu preparei sobre o que é ser mulher na essência. Sobre o que é ser essa mulher feminina na essência. E aí, vamos pensar assim, que na nossa vida não existe perfeição. O que existe é equilíbrio, o que existe é decisão. E é sobre isso, nós decidirmos ser essa mulher feminina, na nossa essência feminina, mesmo quando a realidade bate a nossa porta. Mesmo quando a minha realidade, a vida real, ela está tão desafiadora. Então, no decorrer das próximas semanas, das próximas lives, nós vamos entender sobre isso. E eu quero falar assim para vocês, para terminar, que já deu 1 hora de live aqui, que eu não sei como, já deu quase 1 hora de live. Eu quero falar para vocês que, através da feminilidade, da essência feminina, a harmonia na nossa vida, ela começa a nascer. É através da feminilidade que as coisas começam a fluir na nossa vida. Porque quando eu estou na minha essência feminina, eu estou cuidando das áreas da minha vida. Eu estou olhando para mim mesma, eu estou vivendo uma vida com propósito, uma vida plena, uma vida abundante. Eu não estou culpando pessoas, eu não estou mais num papel de vítima sofredora. Entende? Mas eu estou vivendo como se fosse uma herói aprendiz. E quando a mulher ela se reconecta com a sua essência, muitas áreas da sua vida começam a se alinhar naturalmente. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu me conectei com a minha essência verdadeira, as outras áreas da minha vida começaram a fluir, começaram a se alinhar. Eu comecei a equilibrar os pratos da minha vida.
Eu comecei buscando a sabedoria do alto todos os dias, para equilibrar esses pratinhos. E aí que começa o grande poder da mulher. Aí é que começa o grande poder do que é realmente ser uma mulher sábia, virtuosa, uma mulher de propósito, uma mulher alinhada com a sua essência. E aí nas próximas semanas nós vamos estudar então sobre o que é o despertar, né? Quando nós percebemos que algo está fora do lugar, de que forma nós vamos ajustar isso, né? De que forma nós vamos ajustar essa essência feminina. Eu acredito que aí quinta-feira eu vou conseguir fazer essa live, essa semana ainda vou conseguir fazer 2, e aí nós vamos conversando, tá? Mais tarde eu vou deixar aqui salva aqui no feed, também essa live vai ser salva lá no canal do YouTube, né? Você pode compartilhar com uma amiga, com uma mãe, com uma esposa, compartilha com as mulheres da tua vida, porque só mulher sabe o que é ser mulher. E todas nós precisamos resgatar, ter esse resgate da nossa essência. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, Leite. Um beijo, Helenice. Um beijo, Érica, minha mamada. A todas vocês que entraram, Laís, a minha prima também que entrou aqui, a Laís Carvalho, a Laís, a minha amiga, a Laís Tasco. Um beijo para todas vocês. E Deus abençoe. E até a próxima. Fiquem com Deus.